Olá pessoal, fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Pelotense. Está no ar o TV Câmara Notícia. Atendendo à solicitação dos parlamentares, Executivo, Legislativo e representantes do SINP se reuniram para discutir o ponto biométrico. Os servidores municipais questionam a ausência de informações e ainda criticam a forma diferenciada que está sendo tratada a categoria médica, já que o prefeito publicou um decreto reduzindo a jornada de trabalho desses servidores. Nós em nenhum momento nos mostramos contrário ao ponto biométrico. O meu posto vai funcionar qual horário? Nem o gerente não sabe, nem a secretária não sabe. Então, se fosse implantar, que implantasse igual para todos. Olha, vamos regulamentar. Tem vários contratos de trabalho com diferentes horários e as pessoas não estão cumprindo. Bom, então a partir de hoje todos cumprirão 30 horas. Seria o justo? De acordo com Renata, o argumento do chefe do executivo de que a categoria é a única que não tem profissionais para substituir não é válido, já que existem outras áreas com a mesma situação. Quando coloca que o médico não tem para chamar do concurso, o nutricionista só tem um. E tem vários nutricionistas que irão sair. Tem vários enfermeiros, pessoal, estão desconsiderando a experiência, estão desconsiderando o vínculo, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, que é o bem-estar, estão desconsiderando. Então, é isso que nós estamos buscando, é o respeito. A assistente social ainda destaca que a medida não vai trazer nenhum benefício para a população, pois, segundo ela, a maior necessidade é o atendimento médico e esse não vai ser ampliado. Tem unidades básicas, não é o caso da minha, mas tem unidades básicas que o pessoal vai de madrugada para a fila, e nem sempre consegue a ficha. Vai continuar a mesma coisa. Em que vai mudar para Pelotas? Vai mudar o funcionalismo descontente? Participaram da discussão o presidente da Casa, Ademar Ornel, e os vereadores Viana, Vitor Palladini, Tenente Bruno, Marcos Ferreira e Ricardo Santos, que avaliou de forma negativa a reunião. Pois, segundo o parlamentar, existem muitas dúvidas que ainda não foram esclarecidas. Não foi produtiva porque é lamentável a maneira com que o prefeito Eduardo Leite trata o funcionário público. Não só o funcionário, como os munícipes, como os vereadores, como o poder legislativo. O ponto biométrico, ele vai obrigar as pessoas a chegarem no horário, Quando nós temos a questão de transporte, por exemplo, para a colônia, que é um enfrentamento, as estradas da colônia totalmente abandonadas, veículos, ônibus que atolam, que estragam, e que esse funcionário não vai conseguir muitas vezes chegar no horário. O prefeito municipal Eduardo Leite declarou que os funcionários vão ter que cumprir a carga horária que foi definida nos concursos. Porém, se comprometeu em avaliar a situação de servidores locados em regiões distantes e que trabalham fora da rotina convencional. Observamos hoje é que há distorções na prefeitura entre diversas categorias que devem ser resolvidas. Não vai faltar casos de exceções a serem reportados, mas elas devem ser assim tratadas, como exceções. No plenário da Casa Legislativa, aconteceu a audiência pública que discutiu o projeto de lei que libera a venda de bebidas alcoólicas em estádios e nos ginásios da cidade. Participaram do encontro o vice-presidente administrativo do Grêmio Esportivo Brasil, Jorge Menezes, o vice-presidente do Esporte Clube Pelotas, Roberto La Roça, o presidente do Conselho do Grêmio Atlético Farroupilha, Evaldo Poeta, e o conselheiro do Esporte Clube Internacional, Alaor Veríssimo. Ambos dirigentes se manifestaram a favor da liberação. Entre as justificativas, eles relataram que nunca foram comprovados atos de violência devido ao consumo. Porque o futebol, como faláramos, é a alma do povo. É preciso que se deixe o torcedor chegar à arquibancada com a sua garrafinha de cerveja e ali, no prazer e na alegria, assistindo a sua equipe jogar. O futebol não tem na cerveja o causador maior, as causas são outras. Eu, como frequentador do Beira-Rio, sei que ao longo de 1 ano e meio do novo Beira-Rio nós tivemos tão somente uma ocorrência dentro do estádio e não passa pela bebida alcoólica.
E isso é tão hipócrita, essa lei, porque na volta do Beira-Rio, dentro do complexo Beira-Rio, existem representantes de uma determinada cervejaria que, em negociação com o Esporte Clube Internacional, vende cerveja abertamente. O vereador Anderson Garcia, autor da proposta, salientou que outras localidades já estão vendendo cerveja nos estádios novamente. O parlamentar ainda destacou que esse é um meio de diminuir o preconceito com as pessoas que frequentam os clubes de futebol. 7 estados da federação, mais o Distrito Federal, já liberaram. Municípios como Curitiba e Santos, através dos seus vereadores, também já liberaram. E é um resgate do respeito ao torcedor de futebol, porque ele está sendo tratado de maneira diferente. Não pode ser o torcedor de futebol o marginal, não pode ser o torcedor de futebol o culpado de tudo. Esse desrespeito com o torcedor também foi enfatizado pelo conselheiro do clube da capital, pois, segundo ele, eventos de outros segmentos não são proibidos de vender bebidas alcoólicas. Tu pega festivais de músicas, tu pega outros tipos de festivais e ela é liberada. E por que no futebol não? Quer dizer, isso é uma discriminação a toda a prova. E a mim parece uma discriminação elitista, né? No sentido de podar aquele que é menos aquinhoado. E eu não posso concordar com isso, jamais vou concordar com isso. E quem defende essa postura, sob maneira o Ministério Público, esporadicamente se manifesta quando dá algum tipo de repercussão. Além dos motivos já citados, o proponente ainda lembra que a liberação possibilitaria o aumento das receitas das entidades esportivas. Para o parlamentar, esse benefício seria uma contrapartida, já que os clubes fazem parte do desenvolvimento das cidades. A gente não pode esquecer do clube, que emprega, que mexe com a nossa economia, que mexe com a rede hoteleira, que enche restaurante. O clube é responsável por uma grande fatia, uma grande movimentação na nossa economia. Além de tudo, gera emprego e renda. E é isso que a gente quer. Além do respeito ao torcedor, além de acreditar nas pessoas, a gente ainda tem o clube, que também vai ser beneficiado com essa questão. A Escola Municipal de Arte e Infância Ruth Blanc realizou uma confraternização para o encerramento das atividades do ano letivo. O evento foi uma peça de teatro apresentada pelas crianças da Escola Ruth Blanc, com o objetivo de mostrar a proposta pedagógica da instituição, a arte. A nossa escola tem todo um foco na arte. Então, através das atividades de contação de histórias e dramatizações, nós culminamos no final do ano com esse trabalho da apresentação teatral. Lá chegando para a tua avó, que é bem velha, com certeza, e fico esperando a neta para comer de sobremesa. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. O presidente da casa, a vereadora Ademar Ornel, e a diretora Mariluce Kurz aproveitaram o momento para homenagear a escola pelo trabalho desenvolvido. Nós hoje nos somamos à luta da escola no sentido de resgatar essa essência que é o ensino da arte. É um trabalho muito positivo, muito educativo, muito pedagógico e muito dedicado às professoras, à direção. Então vejo que é um trabalho que realmente expressa o verdadeiro sentido da educação, que é promover a arte, promover a pessoa humana. Então, dou parabéns à equipe diretiva, no sentido de que elas estão de pleno sucesso nas suas propostas pedagógicas. Na sede social da Liga Pelotense de Futebol, aconteceu a cerimônia de posse da diretoria, que vai atuar na gestão de 2015 a 2017. A Liga foi fundada no ano de 1907. Com 108 anos de atividades, em 2015, ela realiza um marco histórico, pois é a primeira vez que uma mulher assume o comando da LPF. Ana Luísa Rosso foi a eleita pelos associados. A presidente já estava no cargo, porém de forma interina. Num período de 2 anos em que eu efetivamente exerceria o cargo de vice-presidente, eu acabei conduzindo por 1 ano e meio. Então, eu tenho gratidão, esse é o maior sentimento que eu tenho, pelos clubes terem reconhecido o meu trabalho e terem permitido eu dar continuidade àquilo que eu acredito, que é fazer um bom futebol. Quem se despediu foi José Mansky, conhecido no meio esportivo como Zé do Verde. O ex-presidente relatou que deixa a função, fazendo uma avaliação positiva da gestão dele. O dever cumprido. Durante o período que eu presidi a Liga, eu consegui fazer 2 finais no Farroupilha, tudo correu maravilhosamente bem. Nós conseguimos
Eu tinha a Aninha de minha vice, a gente conseguiu organizar a sede da Liga, que estava estava num local meio inadequado, estava até quase que sem sede. O vereador Edmar Campos Gaúcho, que também é esportista, esteve no ato e elogiou o trabalho da presidente Ana Luísa. Os méritos da Ana, ela hoje dá uma outra publicidade, vamos dizer assim, a Liga Pelotense, ela transformou a Liga numa liga simples, mas continuando sempre do povo, mas com um certo destaque na mídia, um destaque às condições hoje que nós aqui participamos do prédio, maravilhosas, modernas, de acordo com as necessidades do momento. Para o vereador Marcola, que também prestigiou o evento, é fundamental a Câmara apoiar entidades e projetos que trazem benefícios para a comunidade. A Liga Centenária congrega os clubes amadores e o Poder Legislativo representa o povo, né, da nossa cidade. Então, essa instituição, além do esporte, também promove muitas ações sociais e nós entendemos que é importante estar apoiando e buscarmos recursos sempre para apoiar o esporte amador. Mesmo em clima de festa, a presidente eleita já planeja a didática de trabalho. Vamos fazer muitas reuniões para tomar decisões. Eu não vou tomar as decisões sozinha, nós vamos nos reunir e vamos discutir muito, porque nós temos muitas melhorias a fazer. Nós já temos hoje 3 campeonatos em andamento, o da cidade, o adulto, o da base, e nós temos uma Copa, que demos o nome de Ivan Zibel. Na última terça-feira foi votado o projeto que altera a forma de cobrança da água, de área construída para o consumo. O chefe do IBGE Pelotas, Rogério Krause, apresentou dados quanto ao mapeamento da cidade e densidade populacional. Nós apresentamos as informações da população e dos domicílios, divididos em zona urbana e zona rural. Também passamos a informação referente na zona urbana às regiões administrativas, né? Tanto de renda dessa mesma população. E na opinião dele, a mudança da forma de cobrança da água por consumo não vai gerar tanto impacto para as classes mais baixas. Uma residência está fechada, por exemplo, você vai pagar por aquele consumo que você não teve. Então, eu acho que é justo, eu acho que ele deve ser implementado. Agora, é evidente que ele tem que ter separação e ver tarifas sociais, tem que ser estudado, ver as regiões onde está essa população, de maneira que nós possamos contemplar essa população de baixa renda. O vereador Ivan Duarte, proponente da reunião, relatou qual foi a intenção dele em trazer o chefe do IBGE. Segundo o parlamentar, o assunto é de extrema importância. Imagina se a gente mudar para por consumo e nas casas pequenas, que pagam por uma área pequena, pagam pouco, vão pagar por todo mundo que consome água, vai explodir a conta. Aí vai vir todo Navegantes, Dunas, Getúlio Vargas, Pestano, Vila Governaço, vai vir tudo para cá, para a Câmara, para dizer que nós é que aprovamos isso. Então tem que estudar bem, por isso que eu pedi então para o IBGE vir aqui, né? Não foi exatamente o que nós pensávamos, que a gente pensou que eles teriam lá como mostrar por cada vila da região, não fizeram isso. Nós vamos ter que pedir esse estudo para eles. Uma audiência pública homenageou o Dia Nacional do Evangelho. Religiosos lotaram o plenário da casa. Em Pelotas, há cerca de 70 mil evangélicos. Pensando nisso, o vereador Salvador Ribeiro promoveu uma audiência que homenageasse, diante da comunidade, os ministérios e fiéis que desenvolvem ações sociais de combate à fome e à drogadição em prol de famílias do município. Uma lei de autoria do parlamentar incluiu no calendário oficial da cidade o Dia Municipal do Evangélico. Foi um projeto que eu tive a felicidade de colocar aqui na casa, ser aprovado. Então já temos uma referência todos os anos, dia 30 de novembro, Dia do Evangelho. Foi muito enriquecedor, né? A gente teve várias igrejas, vários representantes falando
na mesma noite aqui na cidade de Pelotas, aqui na Casa do Povo. O ex-presidente da Associação de Pastores de Pelotas, Sidney Rodrigues, que recebeu uma homenagem no ato, falou do papel da igreja na sociedade e da unidade religiosa que vem fortalecendo os fiéis e agregando cada vez mais pessoas nessa missão. E nós também vimos nessa noite posso dizer, uma grande demonstração do povo de Deus, daquilo que vem sido trabalhado com relação à igreja estar unida, a igreja caminhar unida, né? Aquele trabalho que foi feito junto à Associação de Pastores e que hoje a sua diretoria está dando continuidade. Então, eu deixo esta mensagem ao povo de Deus, de que continue a proclamar Jesus e que seja cada vez mais unido, seja um em Cristo Jesus. Os vereadores receberam cartões individuais em uma parceria com os Correios, para facilitar o trabalho e aumentar a transparência. Cada vereador vai ser responsável pela utilização individual do cartão. Ele serve para envio e recebimento de correspondências. Segundo o presidente da Câmara, Ademar Ornel, a parceria tem como objetivo garantir transparência e agilidade nas atividades da Câmara. Como vai tornar mais transparente a atividade pública, ações dos vereadores, ações parlamentares, aquilo que ocorre na Câmara. As correspondências, a publicidade é um ponto importante na relação do público com a Câmara de Vereadores, com seus integrantes. Mas o público também tem que acompanhar essa relação. Então, esse cartão torna transparente ao alcance de todos essa relação entre eleitores, essa relação entre comunidade e Câmara de Vereadores. Para o assistente comercial da Agência Central dos Correios, Antônio Martinelli, a parceria com o Legislativo é uma conquista. Por isso, salientou que a união entre as duas entidades é benéfica. O Correio trabalha numa lógica diferente. A nossa lógica de trabalho é puxar o cliente para o contrato, e em cima disso o cliente acaba tendo uma fatura com valores diferenciados. Então a Câmara vai ter uma economia real na postagem de toda a parte de encomendas. A Câmara começa a ter acesso a serviços de marketing, que antes ela não tinha. Ela começa a ter acesso a serviços de logística integrada e principalmente também a parte de postagens eletrônicas, que também já fica disponível. A proposta foi submetida à apreciação e votação no plenário da Casa. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até logo!